momento para ministrar a tua palavra. Que não apenas gritos e louvores nós tenhamos aqui, mas nós tenhamos uma mudança de mente, uma metanoia. Que todo o nosso ser te louve, todo o nosso ser, nosso coração, nossa alma, todo o nosso ser te adore. E com o nosso entendimento agora, Senhor, se encontra conosco em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Se sente com alegria. Eu preciso que todos nesse momento prestem bastante atenção aqui. Minha esposa sabe, me conhece. Eu preciso que todos se sentem. Irmãos, olha para mim aqui, por favor. Eu preciso que cesse a conversa aqui no auditório. Eu preciso que cesse o caminhar. Só vamos caminhar para uma coisa aqui, para levar as crianças no banheiro. Só. Você só vai olhar para o lado quando você perder um texto e perguntar que texto. Olha para mim aqui. Que texto estão falando? Eu vou pregar um texto bíblico um pouco longo. Eu preciso muito que vocês prestem atenção. Eu não vou passar nada aqui. Nós vamos fazer isso no modelo antigo. Pegue sua Bíblia. Fique com a sua Bíblia na sua mão. Ok? Eu preciso, preste atenção, que você se esforce para entender esse sermão. O natural aqui seria assumir o púlpito e pregar um sermão mais inspiracional. Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou pregar é muito para a tua mente. É para você prestar atenção. Se depois o Espírito Santo descer aqui e confirmar a pregação com o poder dele, amém. Se ele não fizer isso, ele continua sendo Deus. O meu papel é pregar. O meu papel é ensinar. Tá bom? Então, vamos junto. O pessoal do som, tá ótimo o som. Então eu peço que o pessoal do som, a banda, todos que estão aqui, abram suas Bíblias em Hebreus 12. Não feche a Bíblia, nós vamos passear um pouquinho por Hebreus 10. Nós vamos passear um pouquinho por Hebreus 11. E vamos culminar em Hebreus 12. Ok? Fica com a Bíblia aberta em Hebreus capítulo 12. Ou como dizem os cariocas, Hebreus capítulo 12. Tá bom? Abra a Bíblia aí, não fecha. E eu vou pedir que vocês que estão com crianças, eu sei que não é fácil, mas se esforça. Mamães, olha para mim aqui. Mamães, se esforcem. Se esforcem. Ok? Pega o filhinho, senta com ele e te esforça para prestar atenção no que eu estou pregando. Então, quem vai se levantar? As mulheres para levar as crianças do banheiro, ou homens para levar seus filhos. E grávidas, né? Que estão aí com... a mulher já tem a bexiga menor, tá grávida ainda, tem uma bexiga do tamanho de uma ervilha. Tá bom? Então, fica com a Bíblia aberta, presta atenção aqui. O título do meu sermão hoje é Eu Acredito na Igreja. Amém? Isso é tirado do Credo dos Apóstolos. Dizer eu acredito na igreja, para algumas pessoas, soa estranho. Soa como uma espécie de... como se a igreja fosse algo como divino. Mas não é isso. Não é isso. Eu acredito na igreja vem do Credo dos Apóstolos quando nós entendemos que a igreja é obra do Espírito Santo. Por favor, olhem para mim. Meus irmãos, fazem 3 minutos que eu comecei e já tem pessoa que não está me olhando. O que eu vou falar aqui é palavra de Deus, cara. Se eu estiver interpretando isso aqui corretamente, isso aqui é uma coisa poderosíssima na tua vida. Olha para mim, cara. Eu estou com o coração transbordando com isso aqui. Vamos lá. Eu acredito na igreja. Nós estamos vivendo um período onde pessoas abandonam, duvidam, atacam a igreja. A igreja tem os seus defeitos, os seus pecados. Existem maus líderes. Existem homens abusadores, homens canalhas, que usam da igreja, que abusam da igreja, que vivem em prol disso para suas vidas. A pergunta que fica, devemos acreditar na igreja? Devemos acreditar nessa obra do Espírito que é a igreja? Vamos lá.
O que é a carta aos Hebreus? Você já parou para pensar nisso? Por que carta aos Hebreus? Os hebreus, os judeus ali, eles eram um povo que eles estavam sendo tentados, olha para mim, gente, a voltar para o judaísmo. Eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Então a carta aos Hebreus é escrita para que eles não desanimem. É isso. Se eu pudesse resumir a carta aos Hebreus, eu resumiria nisso. É uma carta escrita para os crentes não desanimarem. É uma carta escrita para que os crentes não desanimem. É para nós não desanimarmos, continuarmos seguindo Jesus e acreditando na igreja. E eu vou falar para vocês aqui sobre olhar para 3 direções. Só que antes disso, eu quero que você analise comigo. Volta no capítulo 10. Volta no capítulo 10. E o verso 19. Esse povo, como é que está a situação desse povo, Rafael? Como que eles estão, pastor Everton? Como que eles estão? 10, 19, para a gente entender. Vamos ter... Aqui, olha aqui para mim. Hebreus, eu acho que é o livro da Bíblia que eu melhor entendo. E eu tenho vontade, sabe do quê? De reunir um grupo uma vez, um dia, e fazer uma leitura comentada de todo Hebreus. Eu tenho muita vontade de fazer isso. É um dos livros que eu mais, assim, que mais entram na minha cabeça, da Bíblia. E não por tanto estudo, mas por pura leitura. Eu acho um dos livros da Bíblia mais profundos e fáceis de entender ao mesmo tempo. Se você lê e lê e lê, alguns dizem que Hebreus é uma pregação do mundo antigo, escrita palavra por palavra. Não sei. Mas Hebreus é perfeita, toda fechadinha, é toda ajustadinha. Verso 19 do capítulo 10, vamos ir analisando. Eu vou fazer um pouquinho disso que eu tenho um sonho de fazer, tá? Vamos fazer junto isso. Verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha aqui para mim. Quando um escritor da Bíblia escreve um negócio e ele fala, vamos ser firme, é porque o povo não está sendo. Ou porque o povo corre o risco de não ser. Você está entendendo? Guardar firme o quê? A confissão. Confessar Cristo. Cuidemos, verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Eles estavam desanimando. Eles estão desanimando. Eles estão correndo risco. Verso 25. Não deixemos de quê? Como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, porque vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, eles estão desanimando. E o escritor aqui diz para eles, vamos se animar, não faltem o culto. Simples. Uma das coisas que eles não podem fazer, eles têm que valorizar o culto. E nós vivemos um período hoje onde o culto é desprezado. Isso é uma mentira satânica. E eu falo isso não porque eu sou afim do teu dinheiro, afim do teu carro, é porque eu amo a tua alma. É porque eu quero que você não desanime. E alguns aqui estão desanimando. E essa pregação é para você. Verso 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Cara, como assim, velho? O escritor está dizendo, não tem sacrifício. Porque eles estão sendo tentados. Igor, eles estão sendo tentados a voltar para a prática das obras antigas. Eles estão sendo tentados, Aguibara, a voltar para o judaísmo. E voltar para o judaísmo era uma
Era inconcebível, porque envolvia um ritual de desprezo a Jesus. Eles humilhavam a Jesus publicamente. Eles consideravam Jesus como um animal, um asno. Havia toda uma cerimônia de humilhação a Cristo. E aí então eles eram readmitidos na sinagoga. E está ficando difícil. Verso 28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés... Não, verso 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o sangue de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Era isso que ocorria quando alguém abandonava a igreja. E é isso que ocorre hoje. Quando alguém abandona os cultos. Quando alguém abandona a congregação. Quando alguém vive a sua vida. Vamos seguindo. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nota, o escritor aos Hebreus, ele dá um tapa e faz um carinho. Dá um tapa e faz um carinho. Uma hora ele anima os caras. Jesus é superior a Moisés. A Bíblia é superior à lei. E outra hora ele dá um tapa. Vai vir o juízo. Não desanima. É um tapa e um carinho. É um tapa e um beijo. Presta atenção. Verso 32 do capítulo 10. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados e vocês sustentaram grande luta e sofrimento. O alvo, os hebreus, é um povo que está sofrendo pra caramba, velho. E o autor da carta sabe da situação deles. Ele tem ciência. Verso 33. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Olha isso aqui é bruto demais. Eles foram tratados como a vida deles de sofrimento. O escritor está dizendo que é um espetáculo. Se não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas se não for, tem uma palavrinha grega que acho que é teatrizomenoi, que é da onde vem a palavra teatro. Então é como se a vida desses cristãos perseguidos estivesse no palco. A gente fala muito sobre o palco como sendo um local de destaque. A Bíblia coloca o palco como sendo um local de sofrimento. E eles estão sendo assistidos por todos os que estão ao redor deles, anjos e demônios e aqueles que morreram também em Cristo. Você vai ver isso aqui depois. Segue. Verso 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Os irmãos começaram a ser presos e eles começaram a se compadecer. Eles podiam ficar quietos. Não, estão tirando todo o patrimônio dos caras. Vamos ficar na nossa. Fica quieto. Não, eles não fizeram isso. Eles se identificam com aqueles que estão passando por isso. Eles se identificam com isso ao ponto de perderem todos os bens. O governo fazia isso naquela época e faz isso até hoje. Ele congela a tua conta. Ele manda lá um juizeco daí de qualquer local, manda um expede, um mandato e deu. Tu não tem dinheiro nenhum mais. Você imagina isso? Aí alguém vai dizer assim, mas o Bitcoin vai me revelar, vai me salvar disso. Se tu estiver preso numa cadeia... Não tem, cara. Não tem, é só ler Apocalipse. A besta vai dar um jeito de dominar tudo. Tem um meme na internet que eu não suporto. Tem uns carinha dançando e eles dizem assim, eu em 2030, quando eu escapar do sistema e usar Bitcoin e ficar esperando Jesus voltar. Isso é mentira. Aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Escuta aqui o que eu estou falando. Eles estão perdendo tudo. Tudo.
Verso 35. Portanto, estão perdendo o patrimônio. Portanto, verso 35. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. De novo, não desanima. Não desanima. Vocês precisam, verso 36, perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Verso 38, clássico. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, minha alma não se agrada. Nós, porém, verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Você está entendendo aqui o que está ocorrendo? Perseguição terrível. Perseguição horrível. Uma situação terrível. Eles sendo presos se eles forem no culto. E o escritor aos Hebreus dizendo, não falte, não desanime, persevere. Você está entendendo? Por quê? Porque isso nos encoraja. Vivam juntos. Aí, olha aqui, terminou o capítulo 10 ou não? Gente, Bíblia aberta aí. Hebreus 10, nós estamos chegando no 11. Não fica me olhando com um zóio seco de coruja. Abre a Bíblia, tá? Terminou o 10 ou não? Sim ou não? Sim. Tu entendeu qual é o pano de fundo para entrar em Hebreus 11? Nós não somos aqueles que retrocedem, Mariane. A gente não retrocede, nós somos os da fé. Aí vai entrar o quê? A galeria dos heróis da fé. Esse é o contexto. Tá entendendo? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Eu quero fazer um dia isso com todo Hebreus, tá? Aí entra Hebreus 11. Eu queria ler todo Hebreus 11, eu não vou fazer isso com vocês. Aí que começa. Verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E aí vem vindo. Pois pela fé os antigos alcançaram. Aí começa a narrar tudo que os homens de Deus fizeram pela fé. E vai narrar coisas positivas. Eles venceram reinos, eles fizeram isso, aquilo, outro, e vai. E pela fé fizeram isso, pela fé fecharam a boca dos leões, pela fé, e daí muda. Pela fé foram cerrados ao meio, pela fé foram perseguidos. Ou seja, a fé não levou eles apenas a um triunfo externo, mas levou eles também a entregar a própria vida. A fé que triunfa é a fé que também leva você a morrer. Tudo isso foi pela fé. Tá entendendo? Ou seja, a ideia do livro é não desiste, não desiste, não desiste. Aí ele vem em Hebreus 11, para não desistir. Passa todo Hebreus 11. Aí no final do Hebreus 11, pula para mim comigo, lá no final. Verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados pelo meio, provavelmente foi Isaías. A tradição diz que cerraram ele ao meio, não assim, mas assim, para que ele ficasse mais tempo vivo. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andavam errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes mesmo, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí termina o capítulo 11. E é só encorajamento, encorajamento, encorajamento. E entramos no capítulo da pregação, o capítulo 12. Aí o escritor, que parece que é Paulo às vezes, ele larga um portanto. Bem paulino isso aqui, né? Capítulo 12, acompanha comigo aí. Hebreus 12. Força a cabeça. Deus te deu um cérebro, usa ele. É muito TikTok na tua vida, daí tu não consegue. Mas tu tem condição de ouvir esse sermão. Vamos lá. Portanto, aí ele pula agora dos heróis da fé para nós. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos
de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Eles passavam vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Olha o que ele está falando. Pausa aqui. Isso aqui é de derreter a cabeça. Portanto, a consequência de Hebreus 11, o escritor diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, que é os heróis da fé do Hebreus 11. Aqueles que morreram em Cristo, olha para mim. Gente, olha para mim, gente. Gente, isso aqui é vida ou morte, gente. Esse sermão é que tu vai prestar mais atenção em toda a história da Vintage. Esse sermão é que tu precisa entender cada vírgula do texto. Olha para mim. Aí, gente, todos aqueles que morreram em Cristo, eu não sei como, não sabemos como, não queremos saber como que isso ocorre. A Bíblia não nos diz como, a Bíblia só diz que ocorre. Eles estão nos enxergando. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. A ideia do escritor é: todos os que morreram em Cristo de algum lugar nos veem. E é como se eles estivessem em um grande teatro ao nosso redor. E nós somos aquele espetáculo que ele escreveu no capítulo 10. E eles estão nos contemplando. E a nossa vida de sofrimento é como se fosse um grande teatro, um grande espetáculo para eles. Não oramos a eles. Muitos, a Igreja Católica tira daqui o texto. A congregação dos santos, vocês vão ver na onde. Mas a Bíblia não diz que devemos orar a eles. Nós não conseguimos ver o que eles fazem, mas eles contemplam do céu, não aqui, da eternidade, da habitação de Deus. Eles estão nos olhando. E é como se eles estivessem torcendo por nós. A ideia de um espetáculo. Aí ele diz, você imagina, tem Abraão, Isaac, os grandes heróis da fé, reformadores, os grandes pregadores avivalistas, eles estão olhando você. Você entende isso? Aí o texto nos diz, então, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado. Como que você corre com o peso do pecado em você? Não tem como, você tem que se despir, tirar isso que está pegado na sua natureza. E você precisa correr a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Não adianta hoje você ser um furacão na igreja e amanhã você ser um demônio. Não adianta. Ninguém quer aqui um Ronaldinho Gaúcho que faz jogadas sensacionais e amanhã está enchendo o bucho de bebida. Não adianta. É preferível você ter um jogador como o Dunga, que era um cara pau-ferro. Você podia contar com ele. É para bater um pênalti? Beleza. É para fazer uma marcação? Beleza. É para fazer um lançamento? Beleza. É para pegar e arrancar um joelho fora? Beleza. Você pode contar com ele. O cristão precisa ser perseverante. Continua. Com perseverança. E corramos a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? Suportou a cruz. Ou seja, ele está identificando o sofrimento dos hebreus com o sofrimento de Cristo. Tu está entendendo isso aqui, cara? Isso aqui é bruto demais. Isso aqui é furioso demais. Tu vai entender. Vamos comigo aí. Vai valer a pena. Ouve esse pregador aqui, louco. E Deus está atrás disso aqui, tá? Ouve. O autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem
e não desanimem. O alvo dele é que os crentes não se cansem e não se desanimem. E é o que estava ocorrendo. Eles estão desanimando da igreja. Eles estão desanimando de seguir Jesus. Eles estão desanimando de congregar. Eles estão desanimando dos cultos. Eu acho que é bobagem. É bobagem. É bobagem. Verso 4. Acompanha comigo aí. Vamos lá. Aí, vocês viram? Para que vocês não desanimem, Sandro. E nem se cansem. É um elogio. É um encorajamento. Aí no verso 4 vem um outro tapa. Você vai ver. O tempo todo é assim. Um tapa e um carinho. Um tapa e um beijinho. Um tapa e um cafuné. Verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, os caras estão chorando, perderam os bens. Você imagina isso? Os irmãos, chegam algum irmão aqui na igreja e diz assim: pastor, eu perdi tudo. Perdi a casa agora. A água levou tudo embora. Aí o cara diz assim: tu perdeu isso, mas tu não resistiu até o sangue. Você tem noção disso? Eles estão sendo perseguidos. Estão atacando eles. E o escritor diz: mas na luta do pecado, vocês não morreram ainda como Cristo. Vocês não foram para a cruz. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Eu estou no verso 5, capítulo 12. Nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga o filho, todo filho a quem aceita. E para a disciplina, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Ô meu, lê comigo aí. Eu estou no capítulo 12, no verso 7. Vai acompanhando comigo aí. E qual é o pai, qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. O que diferencia o filho de um não filho? Correção, só isso. Só isso. Eu vou dar uma bicicleta para minha filha. Eu tenho um impedimento, Lucas, de dar uma bicicleta para Clarice? Não tem. Vocês estavam lá em casa, eu comprei A Isabel pediu uma bússola. Ela quer uma bússola desde o aniversário. Aí eu cheguei na lojinha da Salim e eu disse assim: tem uma bússola? Ela disse: não, tem um binóculo aqui com bússola. Então, me dá um binóculo. Quanto que dá? 9 pila. Daí eu peguei para a Isabel, tem para a Maria. Aí a Clarice estava lá em casa. Eu não vou chegar lá em casa com os binóculos para as gurias. A Clarice fica olhando. Peguei um para a Clarice também. A Clarice não... Olha só, eu dei exatamente o mesmo binóculo para a Isabel, para a Maria e para a Clarice. A Clarice não é minha filha. Quando eu compro, o Joaquim e a Ana vão lá para casa junto com o Daniel. Presta atenção aqui, gente. E a Ingrid, eu compro. A Isabel ama aquele ovo de chocolate, Kinder Ovo. Eu compro para ela Kinder Ovo. Papai, um Kinder Ovo. Eu compro para ela, compro para Maria, compro para o Joaquim e um para a Ana. Não precisam ser ganham o mesmo chocolate que a minha filha ganha. Agora tem uma coisa que eles não ganham: disciplina. Ah, mas então é bom. Depende. A única coisa que diferencia minha filha dos outros é que a minha filha é disciplinada por mim. E eu não disciplino nenhum filho dos outros. Nunca farei isso. Porque não é meu filho. Ok? Então, se Deus não pode disciplinar você, você não é filho dele. E Deus disciplina os filhos através da igreja. E se você não pode ser confrontado na igreja, se você não pode ser chamado a atenção na igreja, você não é filho de Deus. Você é filho do diabo. Vamos seguir aqui. Presta atenção. Deixa as crianças chorar. Crianças choram e adultos prestam atenção. E cavalos relincham e cachorros latem. Essa é a vida. Ok? Qual verso que eu estava? 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade.
Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico, ao que tem sido por ela exercitado fruto de justiça. Por isso, levantem, portanto, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não desvie, mas seja curado. Olha só, velho. Meu tio, ele apanhava da minha avó teve 11 filhos, ok? Não era homeschooler, não, era street schooler, ok? As crianças não estudavam, também aprendiam na rua, ok? E teve 11 filhos, sem Instagram, tá? Na época que não ganhava aplauso, não ganhava nada de ninguém. Então, ela teve 11 filhos. E meu avô, ele gostava muito de fazer filho e de beber, ok? Quando não fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Minha avó disse que ele não era romântico. Eu disse, vó, se ele não sendo romântico, a senhora fez 11. Imagina se ele desse uma rosa e estivesse usando um perfume do Avon, a senhora não ia aguentar. Ela batia bastante nos meus tios. Tem uma prática que eu acho que ninguém aqui viveu. Ela ia sair com eles e ela dava uma surra antes de sair de casa, Sandro. E eles, o que é isso? Eu disse, é para se vocês aprontar, você sabe o que vai acontecer. Assim. Tu imagina isso, velho? Que loucura é isso? Vocês imaginam aquelas crianças, tudo na casa das visitas, assim, dos parentes? Assim, sabe? Não é aquelas crianças, não é que nem nossos filhos. Sabe? Tipo, as crianças assim, parecem uns anjos. A pessoa oferecia uma coisa para comer e virava para minha avó. Posso comer? Assim. É óbvio que essa disciplina estava além da conta. Porém, no momento que ela era aplicada, era dolorido. Mas conversando com os meus tios, eles diziam, perdido foram os tapas que não pegou. Eles reconheciam, depois de velho, que a disciplina rígida da Dona Maria foi o que ajudou dos 11, 10 não entrarem para o mundo das drogas, porque não tinha um pai presente dentro de casa. Apenas um se envolveu com drogas. Você entende isso? O poder da disciplina. Passou do ponto, não precisa ser tanto, mas tem que ter disciplina. O ponto é, há uma disciplina que a situação nos impõe. O que vamos fazer? Como vamos lidar com a igreja? Vamos acreditar ou não na igreja? Esse é o ponto. Nós precisamos olhar para 3 direções. E aqui é o sermão. Pastor, calma, vou ser rápido. Meia hora de introdução. Dá um desânimo, né? Te esforça aí, cara. Porque imagina eu que estou falando também me enche o saco da minha voz. Presta atenção. Tá? Também quero ir para casa comer, e, sabe, ficar à vontade. Mas eu estou aqui. Tá bom? E eu estou de pé ainda, tu está sentado. Presta atenção. Vamos no capítulo 12 agora, do verso 14 ao 17. Vê comigo. Vamos lá. São 3 lugares que nós temos que olhar, que o escritor nos mostra. Primeiro, olhar para trás. O exemplo de Esaú, do verso 14 ao verso 17. Anota isso. Segundo, olhar para o alto. E verso 18 ao 24. E em último, olhar adiante. Verso 25 ao verso 29. Presta atenção que vai valer a pena isso aqui. Eu amo esse texto. Eu tenho uma paixão por Hebreus 12. Eu amo isso aqui de paixão. Vamos lá. Versos 14 ao 17. Procurem viver em paz com todos e busquem o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No meio da perseguição, tu tem que ainda cuidar da tua santificação. Cuidem, para que ninguém fique afastado
da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi o quê? Foi o quê? Pois não achou lugar de arrependimento, embora com o quê? Que nem as crianças aqui, ó. Com lágrimas o tivesse. Você imagina isso? O cara orando e chorando, e Deus não concedendo arrependimento para ele. Vamos lá. Fica comigo aí. O relato que está falando aqui é o relato de Esaú, em Gênesis, capítulo 25 e capítulo 27. Esaú era um cara reto. Sim ou não? Sim ou não? Esaú era um cara crente. Esaú amava a bênção de Deus. Esaú não valorizava a bênção de Deus. Irmão de Jacó. Jacó chega para ele. Ah, Jacó é enganador. Que enganador? Tu tá enganado. Jacó quer dizer suplantador. Então, suplantador é aquele que vence as adversidades. É aquele que triunfa. É aquele que pega o calcanhar, que agarra as oportunidades. Jacó não é um bobão, não é um pamonha. Jacó chega para ele roubou a bênção do irmão? Sim ou não? Não, ele comprou. Foi barato. Livre negócio. Livre comércio. Para Esaú valia um prato de comida, não valia nada. Para Jacó, era o alvo da sua vida, a bênção de Deus. Escuta. Esaú é um profano, ele não valoriza. Ah, cara, eu acho que tu não vai prestar atenção no que eu vou falar. E a Thalita me conhece, eu tenho uma desconfiança das pessoas. Quando eu vou falar uma coisa muito importante, eu tenho a impressão que as pessoas não estão preparadas. De verdade mesmo. Eu vou falar um negócio e eu tenho esse defeito. E tu imagina tu ter esse defeito sendo pregador. Tu sempre tá olhando, eu tô sempre pregando, pecando. Porque eu tô sempre te olhando e pensando, ele não tá prestando atenção. Ah, até uma agonia. Escuta isso aqui. Esaú não valorizava as coisas espirituais. Ele era atraído pelas coisas terrenas. O que movia ele era as atrações a essa vida. Igual uns aqui. Que você tem que forçar a valorizar o culto. Porque estão envolvidos com coisas terrenas. Você está entendendo isso? Você está entendendo que o contexto aqui de Hebreus é o mesmo? Você está entendendo que você não valoriza a igreja? Se a gente tem que ficar... Deixa eu te explicar uma coisa. Olha aqui para mim. Olha para mim. Vou dar um exemplo aqui. Ó, cadê a Rebeca? Cadê a Rebeca que entrou aqui? Cadê a Rebeca? Não está aqui? Deve ter levado. Não está aqui. Ela passou por mim ali, a Rebeca. Tá ali. Rebeca, tu me conhece desde que eu tinha uns 15 anos, né? Tu era criança, eu era um pouquinho maior. Rebeca passou aqui, eu conheço a Rebeca há muito tempo. Tá? A Rebeca viu eu nascer na fé. Eu andava com Filadélfia, com o pai dela, o Silvio, que eu carinhosamente chamo de tio Silvio, com a mãe dela, a tia Sandra. Eles me viram. Rebeca, tu pode me desmascarar aqui. Quando que alguém, depois de eu convertido, teve que forçar eu a amar a igreja? Teve que forçar eu a ir na igreja? Eu era crente. Meu irmão, não tem. Falo isso da família da Rebeca, a mesma coisa. Nunca vi ninguém tendo que empurrar os parentes dela para a igreja. É um amor. Não tem. Quando que alguém aqui da igreja teve que... Por favor, pastor. Pastor, vamos lá, pastor. O senhor não quer ir no culto. Pô, pastor, marcou de ir lá. Imagina só, chega na hora da pregação, não tem pregador. A gente ia fazer isso, né, Alexandre? Deixa eu te falar, eu tenho vontade de fazer isso um dia. Chegar no culto, tudo, que loucura, na hora da pregação não sobe ninguém. O que foi? Cara, eu tinha uns negócios para fazer. Ué? Porque eu não sou gente também? Ou então assim, eu subo,
E tipo, um músico que não ensaiou. Ah, irmãos, vocês vão... Tem misericórdia aí. Mas essa semana foi bem puxado, irmãos. Ah, foi puxado? Sabe por que a gente ouve isso dos outros? Por que não dá para ouvir isso do pastor? Ah, essa semana não deu. Sabe por quê? Olha para mim aqui. Pergunta assim, por que, pastor? Eu vou te contar um segredo. Muitos pastores que fazem fila na igreja para orar por enfermo é porque eles não têm sermão. Eu estava num culto uma vez, numa reunião de pastores. E um deles disse assim, cara, não preparei o sermão. Amanhã eu vou meter uma fila de oração por enfermo e já era. Bem assim. Eu já era pastor, me deu um tremelique na hora. Meu, é difícil me escandalizar. O pastor mete esse caô. É óbvio que em algum momento Deus falou com algum pastor, tudo. Mas imagina o Deus da palavra dizer, não vai ter palavra hoje. Estranho, né? Estranho, né? Vamos seguir. Pastor, mas não pode de não haver a pregação e Deus começar a curar as pessoas? Claro que pode, mas o pregador tem que estar preparado. Deus invade o lugar e nem o pregador para de pé, que nem no Antigo Testamento. Aí, beleza. Aí tá valendo. Aí é de Deus. Não o pregador usar isso. Continua prestando atenção aqui. Vamos lá. Ou seja, lembra do exemplo de Esaú. O verso 17, verso 15 e 16. Cuidem para que ninguém fique afastado do quê? Da graça. O que nos afasta da graça? Raiz de amargura, imoralidade sexual, uma vida profana. A palavra profanação quer dizer fora do templo ou longe de Deus. Uma vida apartada da igreja. Uma vida longe da igreja de Jesus é viver uma vida como Esaú. Você tem noção disso? Você tem noção que alguns aqui estão vivendo como Esaú? Qual o problema? Esaú está sendo queimado e virando churrasco no inferno há algum tempo. Ah, pastor, eu acho que não. Quem é o senhor para dizer isso? Eu não sou ninguém. Mas olha, Romanos capítulo 9 diz, eu odiei Esaú. Deus dizendo, tá? Eu não sei. Normalmente essa não é uma linguagem para alguém que vai passar a eternidade de mão dada com Jesus na cidade santa. Ok? O verso 17 mostra que chega um dia que Deus diz não. Verso 17. Cara, para eu só não ficar falando aqui, alguém fica de pé aí e lê o verso 17. Ah, mas e quem vai estar em casa? Estamos nós felizes aqui, eles que se virem. Eles lêem na Bíblia deles, é o verso 17. Alguém fica de pé, estufa o peito com um homem aí. Uma voz bonita, uma voz firme. Pode ser o Rômulo também, tanto faz. Sacanagem. Sacanagem isso, Rômulo. Sacanagem. A gente só faz isso com um amigo. Tu viu? Um tapa e um carinho, ó. Vai. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Você imagina isso? Como assim? O que isso quer dizer? Deus pedindo, não, Esaú pedindo e Deus não deu. O que isso quer dizer? Chega uma hora que Deus diz não. Chega uma hora que Deus diz não. 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 Tu parou pra pensar isso aí? Você é ouvido falar, eu amo esse hino. Deus não rejeita a oração. Eu inventei essa letra. Isso é mentira, pois a Bíblia diz que Deus rejeitou a oração de muita gente. E Deus rejeita a oração. Vire pro seu irmão e diga, Deus rejeita a oração. Mas eu continuo amando a Cassiane. Pode falar. Cassiane é aqui, ó. Não vem falar mal da baixinha. A benção. Ok? Eu pergunto. Você está correndo atrás do que aqui? Como assim, pastor? Isso aqui é uma aplicação de Esaú. Esaú corria atrás da comida, atrás dos bens materiais, que tem o seu lugar na tua vida, mas não pode ser o centro do teu ser. Você está correndo atrás do que aqui? Do que é real? Você está ansioso pelo céu? Você está ansioso
Você sonha com o quê? Em função do que você vive? Do que é eterno ou do que é passageiro? Quais são os teus constantes pedidos de oração? Tem no GC. Como é que tu faz? Como é que tu faz? Líderes de GC, abanem para mim aqui. Líderes de GC. Você tem umas caras de desânimo, os caras não aguentam mais. O grupo dos líderes de GC parece o Muro das Lamentações. Tu ri porque tu não tá lá. Quando eu entrei naquele grupo lá, cara, parecia assim, ó céus, ó vida. Vocês já viram um exemplo? Olha para o Guilherme da Amanda. Quando ele entrou na igreja, ele era roliço. Virou líder de GC, tá virado num tisgo. Tá correndo. Eu quero correr uma maratona. Uma hora ele vai correr 42 quilômetros para ir embora, nunca mais vai voltar. No teu GC, as pessoas oram pelo quê? Pastor, não posso orar. Deve orar por bens materiais. Mas você só ora por coisas materiais? Você está preocupado que você não é mais parecido com Jesus? Que você não ama a igreja de Jesus como você deveria amar? Você acredita na igreja, luta pela igreja, se importa pela igreja ou não? Você vive só para você, seu Esaú vagabundo? Você está pedindo mais do Espírito Santo ou mais dinheiro apenas? Em primeiro lugar, olhe para trás. Em segundo lugar, olhe para o alto. Aqui é o que do sermão? O que é? É o Iachaca? Pisei aqui. É o quê? Meu, quem se lembra aqui do Buiachaca? Buiachaca, quem se lembra? Aqui é o Buiachaca do sermão. Aqui é o filé do negócio. Presta atenção no que eu vou falar. Do verso 18 ao 24, tá bom? Olhe para o alto. Isso aqui é brutal. Tá bom? Não precisa espremer os filhos. Tô vendo as crianças assim. Vamos lá. Verso 18. Ora. Vocês não estão prestando atenção. E pior que eu fico desconfiando assim. Acho que o diabo que fala assim, ó. Eles não estão prestando atenção. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada. Verso 20. Pois já não suportava o que lhes era ordenado. Abre aspas. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Verso 22. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha isso aqui, velho. Sabe o que dói aqui dentro da alma do pregador? É que isso aqui é assunto pra gente falar por dias. Isso aqui é tão glorioso. Isso aqui vai fazer tanta diferença na tua vida. Agora eu não tô nem aí. Um dia vai fazer diferença. E é bom tu entender agora. Vamos lá. O que o escritor aos Hebreus está falando? Vou pegar aqui a cadeirinha do Rafa, tá? Imagina 2 montes. Então, imagina essa caixa de baixo aqui, guerreira, BS 150, a clássica de igreja. Isso aqui já rodou o mundo, né? Que horror. Ela é o Monte Sinai, aonde foi dada a lei.
E aqui, nessa cadeira confortável, é o Monte Sião. O que é que o escritor aos Hebreus está fazendo? Ele está fazendo uma comparação, presta atenção, com o Antigo Testamento, como que foi a recepção da lei, e com o Novo Testamento, que era o que os hebreus estão vivendo. Porque eles estão querendo voltar para onde, Miriam? Para a antiga aliança. Eles estão querendo retornar. Então o argumento do escritor aos Hebreus é: vocês são burro. Vocês são burro. Olha para onde vocês estão retornando. Nós estamos na nova aliança. Qual é a comparação? Olha como é que era o Monte Sinai, onde foi dada a lei. Verso 18 ao 21. O primeiro contraste é o monte palpável, Sinai, que tu agarra. Entrega da lei. O monte é terreno. E o escritor está comparando isso com o monte espiritual, que é o Monte Sião. A descrição aqui do Monte Sinai é catastrófica. Tenta imaginar comigo. É amedrontadora. O escritor informa que seus leitores não passaram pela experiência do Sinai. Ele está dizendo: vocês não passaram por isso. O que foi o Sinai? Imagina eles à beira de um monte, trevas. O texto fala que tinha chamas, não sei como, tinha fogo lá. Escuridão, não tinha lua, não tinha estrela aparecendo. O céu fechado, nublado de noite. Trevas, não tinha luz elétrica na época. Tempestade, a gente entende um pouquinho disso. Ruído de trombeta, os levitas tocando. Imagina isso. Eles à beira desse monte. Trombeta. Deus falando com a voz dele. E os israelitas com as mãos dos ouvidos e implorando, chorando, pedindo para parar. E os levitas diziam: se um animal tocar no monte, será morto. Você imagina isso, cara? Esse é o Deus da Bíblia se manifestando no Antigo Testamento. Esse era o culto. Vamos no culto? O pessoal do abrigo que veio hoje aqui não ia querer ir. Na verdade, nós queríamos fugir com o pessoal do abrigo. Você tem noção disso? Força o cabeção, que aqui é mais profundo ainda. Ou seja, Deus estava distante do povo. A santidade de Deus estava longe do povo. Aí tu pensa assim: Moisés, Rodrigo, Moisés está firme com Deus. Não, Moisés, olha para mim. Moisés é brother de Deus. Ele está tranquilo. Moisés está batendo o joelho. Moisés está apavorado. Fica tranquilo. Calma ela lá, depois volta. Fica tranquilo. Olha para mim aqui. Meu problema é os adultos. Olha para mim aqui. Moisés está desesperado. Verso 21, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: eu estou apavorado e trêmulo. Quantos aqui já andaram de avião? Quantos aqui já pegaram turbulência? Quantos já pegaram turbulência satânica? Quantos aqui que pensaram: eu estou indo embora? Tu sabe que tu está indo embora quando tu confessa um pecado em voz alta. Pior coisa que tem. Aí tu não morre, o cara fica te olhando. Pastor, tô sabendo agora, hein? Ok? Tem mais um, hein? Então, presta atenção. Imagina se você está dentro de um... Você está ali no avião e você olha... Teve um pregador que disse que olhou... A aeromoça se sentou, puxou o cinto e tirou um terço do bolso. Ô meu, acabou a vida. Tu olha para aquela mulher que deveria te acalmar, ela está desesperada. Tu imagina os israelitas olhando para Moisés:
Não. Aí eles olham para Moisés e Moisés falando, eu estou apavorado. O que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que participar da igreja, nós chegamos nesse monte? Sim ou não? Sim ou não? Não. Aonde nós nos achegamos? O que é a igreja em Hebreus aqui? Verso 22. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a uma festa, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O que é isso? Para a Bíblia, o primogênito é o que tem direitos. E o crente, para Deus, ele é tratado como um primogênito. Todos os crentes. Arrolados nos céus, escrito no livro da vida. Nós chegamos a essa festa. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Como assim? O sangue de Abel pedia o quê? Vingança. Contra quem? Contra Caim. O sangue de Jesus pede o quê? Perdão. Qual que é o sangue que mais nos importa? Jesus. O que o sangue de Abel vai clamar? Vai clamar contra a gente. Tem noção disso? Segue comigo. Ou seja, velho, você consegue notar a seriedade disso aqui? Você consegue notar a condição que era se achegar até Deus? Você e eu não tínhamos condições alguma. Moisés estava todo cagado de medo, apavorado. Você e eu estaríamos desesperados. Todos nós estaríamos mortos de pavor. Agora no Monte Sião não. No Monte Sião a aliança é mais valiosa. Outra coisa, verso 22 diz que a gente vai chegar ou a gente já chegou? Está no passado? Só me ajuda aí. Chegamos ou vamos chegar? Chegamos? Alguém me ajuda aí. Chegamos ou não chegamos? Então chegamos. Tu acredita na Bíblia? Chegamos ou não chegamos? Então já estamos. Fechou? Ou seja, não é futuro, é agora. Olha aqui, deixa a criança gritar. Estão gritando até pouco, cara. Eu aguento mais. Velho, olha para mim aqui. Olha o que é fazer parte de uma igreja, cara. O que é o escritor está dizendo? Ele fala, a igreja se encontra em festa com os anjos diante de Deus. Sabe o que é o culto? Dominicalmente acontece. Apocalipse 1. Jesus caminha onde? Entre os candeeiros. Qual é o dia da semana? Domingo. Jesus se encontra a um encontro místico com Cristo no culto, que não ocorre no culto doméstico, que não ocorre na oração em secreto. Porque aqui eu tenho que aturar esse pregador chato, pregando com esses cacuetes dele, gritando nos meus ouvidos. E é isso que Deus colocou aqui para abençoar a minha vida. Eu tenho que estar aqui ouvindo um estilo de hino que eu não gosto, de louvor que eu não gosto. Eu quero ouvir um louvor só com órgão, não dá. Só piano, só voz. Eu quero um heavy metal, não dá. Então a gente tem que abrir mão de um do outro, a gente congrega junto. É uma família onde o Pai fala conosco. E há uma graça que só ocorre aqui, que só ocorre na reunião dominical, que não ocorre em outros lugares na vida do cristão. É aqui, existe o participar do sacramento, do pão, do vinho. O escritor está dizendo, a igreja se encontra em festa com os anjos diante de Deus. Olha para mim aqui. As cartas do Apocalipse é escrito endereçada a quem? A quem? As 7 cartas. Tá, mas a quem? Quem representa as igrejas?
O anjo é quem ali? Não é o pastor. Não é o pastor. Não é o pastor. Eu achava que era. Fui estudar Apocalipse a fundo. Não é o pastor. Em nenhum lugar anjo é pastor. Pelo contrário, tem uns que são os demônios. E é verdade, Paulo chama de ministros da injustiça. É que eles não, como eles, olha para mim aqui, como os teólogos eles não sabem o que fazer às vezes com o texto bíblico, eles têm que dar uma explicação, Rodrigo. Ele tem que dar uma explicação. Tipo, anjo é enviado, pastor é enviado, é o pastor. Não, em nenhum lugar do Apocalipse anjo é o pastor. Então, mas como assim? Então é o anjo da igreja. Como isso fica muito estranho na mão do teólogo, ele não lida com isso, então ele interpreta do jeito que fica mais fácil. Cara, a ideia é que as igrejas possuem anjos. A igreja possui uma natureza indomável. A igreja possui uma natureza espiritual. E o culto não é só uma questão mecânica. Aqui com a Bárbara servindo nas letras, a banda tocando aquilo que ensaiaram. Não. Enquanto cantamos, algo espiritual ocorre que não ocorre em outros locais. E é por isso que você tem que valorizar a igreja. Você tem noção? Aqui fica claro. Lá na antiga aliança você tinha medo. Aqui tu tem festa. Fica claro que pelo evangelho, agora nós temos ousadia diante de Deus. A igreja de Jesus é apresentada como um Monte Sião, como essa cidade de Deus, enquanto a Jerusalém terrestre, olha para mim. Esse texto foi escrito quando? Primeiro século? Fechou? A Jerusalém terrestre tinha algum império dominando ela? Qual? Romano. Enquanto a cidade de Jerusalém terrestre estava sendo tomada pelos romanos, a Jerusalém celestial, que é a igreja, é tomada de regozijo e alegria. Tem noção do que é isso? Tem noção da superioridade que é isso? Verso 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus são os espíritos dos justos aperfeiçoados que estão com Cristo. A igreja católica, não apostólica romana, católica quer dizer universal, do mundo todo. Por mais que esteja dispersa, ela tem comunhão uns com os outros, mediante o cabeça que é Cristo, pelo poder do mesmo Espírito e por ser filha do mesmo Pai. Ela luta contra os mesmos inimigos e proclama o mesmo evangelho de Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Verso 24. Como que essa igreja é fundamentada? Alguém levanta e lê aí, faz favor. Faz favor, verso 24. Verso 24. Estufa o peito. Vamos lá, eu já estou terminando. Fica comigo, não me abandona. Tu não abandonou os vingadores. Pode ler, minha irmã. Você está entendendo? Ou seja, tudo isso ocorre por causa de quem, Vintage? Está muito fraco, está muito fraco. Tudo isso que o escritor aos Hebreus narrou aqui, ocorre por causa de uma pessoa. Você sabe o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. Há poder nesse nome, é tudo sobre Jesus. Aplauda o nome dele. Ou seja, o quadro só mudou daquele caos que era, aquele terror que era no Antigo Testamento, mudou para essa forma gloriosa e festiva do Novo por causa de Jesus. Você entendeu? Você entendeu isso? Ele é a razão, ele é o herói, ele é Jesus. Aí eu pergunto para você, por que você despreza o culto? Coisa simples, né? Por isso que quando o cara vai falar para o cara não faltar o culto, eu acho todo argumento fraco. Você tem que sentar com o cara e abrir Hebreus 12 e vir desde Hebreus 10. Hebreus 10, Hebreus 11, Hebreus 12. Aí tu explica para o cara. Entendeu? Briguei com a mulher, não vou no culto. Tu entende? Jesus ressuscita dos mortos, faz tudo isso. Você devia... E daí assim, não vai no culto. Não faz sentido. Tu entendeu? Você está entendendo isso?
Faz sentido? Por que você despreza a igreja? Por que você despreza o povo de Jesus? Ei, olha aqui. Por quê? Você cansou de ouvir de Jesus. Por que Jesus se tornou enfadonho para você? Por que você tem medo hoje de orar? Você não quer orar, você não quer ler a Escritura? Por quê? Em primeiro lugar, olhe para trás. Em segundo lugar, olhe para cima, Monte Sião. Em último lugar, em terceiro e último, olhe adiante. Verso 25 ao 29, e eu encerro. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir a voz daquele que... Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou o quê? A terra. Mas agora ele promete dizendo mais uma vez: eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Último verso. Porque o nosso Deus é o quê? Que é o que a gente cantou aqui. Ok? Para encerrar, tu prestou atenção até agora, vai ser um desperdício se tu não prestar atenção lá no final. Esse grande privilégio que o escritor... Eu não falei que o escritor aos Hebreus dá um tapa e faz um carinho? Agora ele está dando outro tapa. Ele não falou, nós chegamos agora numa reunião festiva, anjos, sabe? Aí está cantando aquele louvor do Eliseu Gomes. Eliseu Gomes, ô Lucas. Tem anjos voando, né? Não é do Padre Marcelo, tá? Eliseu Gomes. Eliseu Gomes. Muito toquei na igreja desse louvor. Quem conhece? Amém. E tinha anjo mesmo. E tem também anjo. Vocês imaginam isso, os anjos aqui? Como assim, pastor? Sim. Poderoso isso, né? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor e o seu exército de anjos. Agora ele vem com uma advertência. Verso 25. Comparando agora com o Antigo Testamento. Se aqueles que ouviram Moisés não escaparam, muito menos nós que ouvimos a palavra do próprio Jesus. Ou seja, temos mais privilégios agora com a igreja, sim ou não? Sim. Mas temos mais responsabilidades também. Isso me lembra do evangelho do tio Ben. Ok? Peter, grandes poderes. O que diz? Exatamente. Falou o irmão Ben. Ou seja, esse grande privilégio é seguido de uma advertência. Se não escaparam aqueles que ouviam Moisés, como que nós escaparemos, nós que ouvimos o próprio Deus encarnado? Não tem escape. Eu pergunto, você que está aqui hoje, qual é o teu escape se você não aceitar Jesus? Se aqueles que ouviram Moisés e rejeitaram o que Moisés dizia, eles foram destruídos. Você que está ouvindo aqui a palavra de Jesus, se você rejeitar a Jesus, para onde você acha que você está indo? Para onde você acha? Nota que um privilégio maior aponta para uma responsabilidade maior. Caminhando para o final, verso 26. Naquele tempo, a voz dele abalou o quê? Ou seja, o que foi esse abalo da terra? Na entrega da lei, a terra foi abalada. E com o evangelho, agora, até os céus serão abalados. O mundo, como os israelitas, o mundo que os israelitas conheciam, foi abalado. Para que hoje, por Jesus, o santo evangelho
da igreja de Cristo fosse pregado e exposto por todo o mundo. Verso 28, penúltimo texto. O que devemos fazer então? Por isso, por causa de tudo isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com temor. Ou seja, primeiro, seja grato. Nós vivemos um mundo de ingratidão, de murmuração, crentes murmuradores. Ah, tem que fazer tal coisa. Ah, que saco. Ah, tem que carregar isso aqui, que saco. Ah, não sei o que saco. Que droga, que saco. Tem que tocar na igreja, que saco. Tem que pregar na igreja, que saco. Tem que servir, que saco. Tem que fazer não sei o que. Tudo hoje para os crentes é ruim. Se você não fizer o mais confortável para eles, não presta. E você pode fazer tudo. Olha só, você pode fazer tudo. Flávio, tudo. A gente pensa, vamos botar os caras sentados numa cadeira bonita. Uma cadeira bonita. Tem gente aqui que nem tomou banho hoje. Tu veio com a tua bunda fedorenta. Sentou numa cadeira limpa, cara. Seu chimbungo fedorento. A gente pensa, um ar-condicionado, uma luzinha. Abaixa um pouquinho para não ficar muito na cara deles. Vamos arrumar isso aqui. Louvores, vamos botar a letra aqui. Bíblia, vamos pegar a Bíblia. Vamos usar a mesma versão para todo mundo ir aprendendo. Ah, não gostei de algo. Seu chupeta de baleia. Você é um murmurador. Deus faz tudo isso. Sejamos agradecidos, sem gratidão, sem murmuração. Verso 28. Devemos adorar a Deus da forma que lhe é agradável, através de Jesus. Devemos ter reverência e... O que está no texto aí? Verso? Reverência e... Quem aqui é da época que falavam na igreja, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus? Quem é dessa época? Ninguém fala mais desse versículo, né? Ou seja, reverência. Você vem, deixa eu dizer um negócio para você. Eu estou falando desde o capítulo 10 aqui. Hebreus é para quem está desanimado. Se tu está desanimado, eu estou te explicando. Tu tem que ler Hebreus todos os dias. Hebreus é para você, até você entender. Você lê os comentários, você lê a Bíblia. Você precisa. O final, reverência, temor. E o verso 29 dá o porquê. O porquê. Por que devemos ter esse temor todo? Deus é? Deus é? Tá, então quer dizer que é do mesmo jeito que é do Antigo Testamento. É o mesmo Deus. Só que o meio agora acalmou. Terminando. O quadro começa na fúria de Deus, vem na graça e termina na fúria de Deus. Resumindo, o acesso a Deus era terrível. Jesus veio e abriu um caminho até Deus. Sejamos gratos, tenhamos reverência e temor. O véu se rasgou. Quantos amam cantar que o véu se rasgou agora? Sim ou não? Ai, pastor, é tão lindo, né? O véu se rasgou de alto a baixo. E canta, e prega. Agora eu tenho acesso. Olha para mim aqui. Tu tem acesso aonde? O véu rasgou e nós temos acesso aonde agora? Pode falar, meu. Ao quê? Ou seja, o véu rasgou, mas o local continua santo. Não é que o véu rasgou e agora o local não é mais santo. Você está entendendo isso aqui? Temos acesso, mas com muito mais responsabilidade. Você tem noção disso? Parece. É por isso que Hebreus vai dizer, se você negar tudo isso, não resta salvação para você. E isso é uma das coisas mais terríveis que pode um cristão ouvir. Eu pergunto, você aqui, depois de ouvir tudo isso que eu falei, gritando, desde o início do sermão, 1h14 falando para você,
Depois de 1h14 de sermão, já preguei sermões mais longos. Você consegue notar o privilégio que é andar com uma igreja? Você consegue notar isso? Outra pergunta. Para os hebreus, Moisés estava rivalizando com Jesus. O que tem rivalizado com Cristo na tua vida? O que você tem considerado melhor do que o culto? Vários que não queriam estar no culto aqui, você queria estar fazendo o que nesse momento? Vários que não valorizaram, chegaram atrasados no culto, que é uma desvalorização. Você queria estar fazendo o que nesse momento? Agora é hora de você pensar em você e não se vitimizar. Agora é hora de você não se vitimizar. O que tem rivalizado Jesus na tua vida? O que você considera melhor? O que faz você, impede você de cultuar com o povo de Deus? O que impede você de não querer viver em comunhão com o povo de Deus? Ah, pastor, a igreja tem hipócrita, a igreja me machucou. O mundo te machuca e tu nunca abandona o mundo. Um vagabundo de um chefe fala uma besteira para você, você não vai embora da empresa, porque tem um cascalho ali. O que é? Porque essas são as desculpas que você dá. Você não resistiu até o sangue. Ah, pastor, a minha vida está terrível. Hebreus, um tapa e um carinho. Agora é a hora do tapa. Teve pessoas que passaram coisas pior do que você e do que eu e ficaram firmes. Seu bebê chorão. Você foi acostumado. Disseram para você que as coisas sempre seriam boas. Mentiram. E hoje você descobriu a verdade. E você está frustrado porque Deus não fez todas as tuas vontades. E daí a igreja se torna um local que não é interessante. Porque as coisas não são sobre você. É sobre Jesus. A comunhão perde a alegria. Nós estamos aqui nos matando. Indo dormir tarde. É cuidado de gente que está em situação de vulnerabilidade, é contato com pessoas de outros estados, é a igreja local, não deixando de pregar, não deixando de cear. Aí nós temos uma notícia boa para dar. Talvez isso não seja uma notícia para você. A nossa igreja está debaixo d'água. Teve um momento que eu fiquei apavorado. Perguntaram para mim, pastor Jack, como é que está a Vintage? Ali eu parei. Eu disse, nós estamos pensando nas pessoas que não são cristãs. Temos que ajudar, temos que servir. Amém. Na hora eu pensei, nossa igreja está debaixo d'água. Quase 2 metros. Tem coisas ainda no nosso prédio. Acredito que nenhum ladrão vai estar ouvindo o sermão, senão ele pode ir lá e pegar algumas coisas de valor. Aí, tu para e pensa. Conseguimos um local para cultuar, não temos como ficar mais ali no Maitá. Não tem como. Por quê, pastor? Porque a nossa igreja, o prédio da igreja, está fedendo a morte. Falei hoje pro meu sogro foi lá em casa. Nós estamos botando as xícaras das mulheres fortes fora. Eu disse, vamos comprar aquelas porcarias de novo. Vamos comprar novo. Por quê? Olhei pro meu sogro e disse assim, sogro, se fosse uma amante, né, sogro? Dava uma xícara nova, né? O meu sogro, eu não sei disso aí, não. O sogro olhou pra mulher dele, olhou pra mim, não estou sabendo disso, não. Se é uma tchanga, uma outra mulher, os bobaião gastam dinheiro e dinheiro. Aí fica se fazendo para comprar uma xícara para a esposa. Não temos. Conseguimos, a boa notícia é, nós conseguimos fechar com a PUC até o final do ano. Até o final do ano. Olha só. Semana que vem é no teatro. Cabe 500 pessoas. Nós vamos levar um ônibus maior para o abrigo. Nós vamos convidar o maior número de pessoas. Vamos fazer uma festa. O teatro é nosso das 9 até as 11 da noite. E quando não tiver o teatro, nós viemos para esse auditório. Já está tudo marcado. Algumas datas nós estaremos no auditório porque já estava fechado com o teatro. Temos essa boa notícia. E as notícias é que a gente tem que dar o valor em 3 vezes do ano todo. E lá vamos nós. Welcome to the jungle.
É isso? Mas só de saber que nós poderemos pregar o evangelho em 1, 2 cultos na semana que vem, ou 3 cultos conforme a congregação for crescendo. Não precisaremos da Reformadores. O Cássio não vai precisar subir mais em andaime com os meninos para consertar ali uma goteira, alguma coisa. Se você estiver com calor, vai ter um ar-condicionado. Não tem que cortar grama. Não tem mosquito. Ok? Sem mosquito. Não tem lava-pés. Mas olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Como que você vai no banheiro como santo? Santo não mija na borda do vaso. E nem sentado. O homem vintagiano mija de pé. Parem com isso. Parem com isso. Se você não quiser isso aí, vai na Lagoinha. Brincadeira. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Perdão, Senhor. É a igreja de Jesus. Eu amo a Lagoinha. Eu amo a Lagoinha. Eu amo. Sou muito abençoado pela Lagoinha. Foi uma brincadeira. Foi só uma brincadeira. Sabe? Eu vou pregar numa Lagoinha agora. Eu vou pregar numa Lagoinha, acho, né? Não sei se vou mais. Não sei. Ok. São ossos do ofício. A Isabela já diz, ó, não sei mais. Tô brincando. São viris. Então, veja, você vai fazer. O fato de você ir no banheiro, homem, e não ser nós que vamos limpar, você vai no banheiro com reverência. Nós vamos cuidar das coisas, porque nós somos santos. Tá bom? As mulheres também. Absorvente não é dentro do vaso. Ok, irmãs? Amém, irmãs? Absorvente é no lixo. Papel higiênico não é dentro do vaso. Você não está nos Estados Unidos. Você está no Brasil. Nós juntamos um balde de sujeira ali e tiramos a cada 2, 3 dias. E falamos que somos o povo da limpeza. Ok? Então, fechamos com a PUC. Semana que vem nós estamos no teatro, um local lindo. Eu vou pedir que os irmãos sentem na frente no teatro. Deixe para os visitantes a parte do fundo, porque o pessoal tem vergonha. Irmãos, sentem na frente. Sem exceções. Tá bom? Sentem para frente. Nós vamos receber as pessoas. E se crescer o número, nós vamos abrir um segundo culto, terceiro culto e assim por diante. O teatro é nosso o dia todo, das 9 da manhã até as 11 da noite. Nós conseguimos com um enorme de um desconto, mas ainda assim o valor é bem alto. Nós basicamente vamos empatar o que nós gastávamos lá no Humaitá, sendo que teremos uma condição melhor. Conseguimos com isso 2 salas do Kids. Teremos Kids semana que vem. Crianças, os seus pais querem ver vocês longe. Ok? Teremos 2 salas do Kids semana que vem. Nós conseguimos uma sala para guardar as nossas coisas que usamos no culto, sem precisar levar para casa e trazer. A PUC nos cedeu uma sala que guardamos as nossas coisas lá. Bênção, né? E conseguimos uma sala horrível para homens fortes. Nós estamos atrás, o irmão Gilberto falou, tem também um irmão querido lá, que é um brigadiano, falou que é um CTG, irmão Gilberto. E o irmão também lá da Brigada Militar também estava vendo um local da Brigada Militar. Nós queremos um local que nós possamos acender fumaça de churrasco. Ok? E nós queremos fazer fogo para a reunião de homens. Reunião das mulheres. A Isabela conversou com a mulher. Olha para mim aqui. Isso aqui é igreja. A igreja tem anúncio. É para ir para onde nós estamos caminhando. A Isabela conversou com a irmã e com a irmã, já estamos até convertendo a mulher. Com a que gerencia aqui o prédio, e ela disse o quê? Que ela consegue um local para mulheres fortes. Foi isso, né, Isabela? Ou nós vamos fazer o local, o encontro ali, da Mulheres Fortes, no sábado, normal. É um local fechado. Eles podem providenciar comida, tudo. Enfim, nós vamos conversar com eles. Ou nós vamos conversar, a dona Thalita vai resolver, junto com a Mariane, com a Isabela, comigo. E nós vamos ver, talvez, um outro local, um café, algum local, uma vez por mês, para termos um encontro das mulheres. Tá bom, meus irmãos? Essa semana eu me encontro com o pastor da Brasa para conversar. Eu preciso aprender como que uma igreja itinerante se porta. Como que a gente age? Eu não sei, mas eu vou atrás disso. Tá bom?
Jesus está conosco, Ele é o pastor da Vintage, Ele nos guardou, Ele nos protegeu. Tivemos irmãos que passaram por dificuldades, mas Jesus tem cuidado de você, a igreja ama você, nós amamos você e nós não vamos parar, nós vamos avançar em nome de Jesus. Eu quero nesse momento que o pastor Alexandre, a irmã Jaqueline, fique de pé por gentileza. Ontem nós estivemos ali em Lajeado. Nós iniciamos em 2021 a Igreja Hangar. O Alexandre, escutem isso aqui, olhem para ele aqui. O Alexandre é um homem de Deus, é um dos homens mais inteligentes que eu conheço, santo, ama sua esposa, cuida dos seus filhos e é um pastor fabuloso. A cidade de Lajeado, quem estava ontem ali, irmãos? Vocês viram a situação não só da igreja, da cidade. Mariane, nós conversamos. A cidade está um ambiente terrível. Como disse o missionário, qual é o nome dele que falou contigo hoje? O Vergara, o chileno. Ele disse, no que envolve plantação de igreja, fica de pé, nós precisamos do semeador, da semente e do solo. Nada adianta você ter o plantador correto, a semente correta e o solo errado. Existem pessoas que não queriam ouvir nem Jesus. E Jesus nos ensinou o que deveríamos fazer. E eu quero dizer uma coisa aqui. Eu quero que você receba com maior alegria o pastor Alexandre e a irmã Jaque aqui no seio da Vintage. Vocês recebem eles em nome de Jesus? Aplaudam o nome de Jesus. Nós amamos vocês. Alguma irmã, dá um abraço na Jaque, por favor. A Mariane vai com um pé só. São amados nossos. É um plantador, pastor, um homem de Deus, que em breve nós enviaremos ele para plantar uma igreja, em um local que está sedento e nos pedindo ajuda. Mas agora é hora de cuidar deles. Agora é hora de amar eles. Agora é hora de proteger eles. Igreja é local de cura também. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja te feriu? Quantos aqui já foram feridos pela igreja? Não tem vergonha, eu já fui. Levanta a mão, sem vergonha. Não tem problema, todos nós já fomos. Pode levantar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que já foi ferido na igreja, o local de cura é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Vocês são amados nossos. Alexandre, eu sei quem tu é. Eu te conheço. Eu estou contigo. Eu te conheço. Te amamos, Jaque. Tu é muito amada do nosso coração. Amamos vocês. E essas feridas que doem hoje estarão curadas. E escuta o que eu vou dizer. O ministério de vocês está nas feridas. Cristo, através das suas feridas, sarou a sua igreja, amou a sua igreja. E através dessas feridas, vocês curarão a muitas pessoas. Eu digo isso pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Nós vamos responder esse sermão. Nós vamos responder esse sermão. Bendito é o nome de Jesus. Eu sinto a presença dele aqui. Meu papel era explicar esse texto para você. Agora, com essa consciência, nós vamos comer e beber de Jesus. Talvez a tua vida está um caos. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Nós vamos responder ao Senhor fazendo o quê? Cantando. Nós vamos cantar primeiro, não sei se vocês acertaram aí, nós vamos cantar Fogo Consumidor. Nós vamos cantar, olha para mim aqui, gente, olha para mim aqui, ó. Nós vamos cantar com essa consciência. Em segundo lugar, nós vamos participar da ceia. Quem participa da ceia? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e fazem parte de uma igreja. Se você não faz parte da igreja, não participe desse momento. A não ser que você queira aceitar Jesus hoje e abandonar a sua vida de pecado. Como nós faremos? Vamos fazer do mesmo jeito que fizemos semana passada. Mas olha para mim aqui.
Estamos tendo um problema. Nós estamos com um problema. Como nós vamos fazer a ceia, Ismael? Como que nós vamos fazer a ceia? Como fazíamos no nosso prédio. Escuta. O que ocorre? Os irmãos que vão entregando a ceia pelo lado, nós queremos colocar mesas. Só que dependendo da mesa, como ficar ali do lado, no teatro, talvez nós tenhamos que colocar mesa na frente e no fundo. Porque nós não podemos deixar mesa do lado, o bombeiro não vai permitir isso, né? Ok? Não tem como. Então, como nós vamos fazer? Digamos que tivesse uma mesa na ponta. Você sairia da sua fileira para pegar ali, né? Mas como os irmãos estão entregando a ceia, eles entregam para o primeiro da fileira. E daí o primeiro da fileira não se mexe. E trava todo mundo de cear. Seu egoísta, é isto que tu és. Quem pegou a referência? Pegou? Criado na igreja. Criado à moda amarela. Egoísta. É isso que tu és. Da época da Luz e Vida? Ok? Então, nós vamos sair uma fileira, pegar a ceia. Você calcula, vou para esse lado, para esse. Alguns irmãos vão subir esse lado aqui. Faça isso em arrependimento. Faça isso pedindo ajuda ao Senhor. Pedindo ajuda ao Divino Espírito. Você sai do seu lugar. Você ceia. Deixa os irmãos passar para cear também. Converse. Podemos voltar, meus irmãos? Aí você volta para o seu lugar. No teatro, nós vamos tentar colocar os locais na frente. Pastor, por que a gente não faz com o copinho aquele? Porque estamos vendo, porque talvez o vinho fermenta e estoura o copinho. É porque a gente faz com o vinho a ceia. Tipo, tá na Bíblia. Entendeu? Mas o pessoal das outras igrejas, o pessoal faz com suco. Nós também temos suco. Tá bom? Fica tranquilo. E outra, eu sei que alguns queriam um copinho de vinho. Só que aí já dificulta um pouquinho mais na hora de voltar de carro para casa. Aqui é uma mergulhadinha no pão. Ok? Então vamos fazer assim. São casais? Não. Um casal e outro não é casal. Já temos ali a Thaís com cabelo azul ali. Parece o quê? Tá? Aqui homem é homem, mulher é mulher. Menino é menino, macaco é macaco. Tá bom? É isso aí. Político é político. Ok? Então nós vamos fazer desse jeito. Vai ter 2 irmãos. Eu entendi. Mas os outros que não são um casal, é 2 homens ou 2 mulheres? Tá, é 2 casais então. Mas um não é casado. Tá. Tá, mas podemos casar daqui a pouco já. Podemos casar já. Tô aí, tem pregador aqui já. Tá bom? Não vai pensar que é brincadeira. Então, nós vamos fazer assim. E nós vamos responder ao Senhor ceando e ofertando. Você está vendo do lugar aí, ó, de onde você está, tem um QR Code nas paredes. Você vai chegar com o seu celular, vai abrir o seu banco digital e vai ofertar através do Pix ou através do cartão de crédito, como você quiser. Você vai ser generoso. Olha aqui, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos indo para um nível que não dá mais para atrasar a conta. Ok? Se atrasarmos, nós não temos como cultuar na semana. E eu sei de muitos irmãos aqui, eu vou pedir que os líderes de GC conversem com os irmãos que têm negligenciado os dízimos. Isso é muito triste. No momento mais caótico, a primeira coisa que a gente faz com o nosso dinheiro quando recebemos é o dízimo do Senhor. Seja generoso. Seja generoso. Líderes de GC, vamos conversar com o povo. Prestem conta. Amém, meus irmãos? Seja generoso. Não seja avarento. Oferte com expectativa de ver a obra de Deus avançar. E de Deus também abençoar você financeiramente, para que você possa abençoar mais ainda a obra de Deus. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Senhor. E queremos que ele seja usado em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja. Eu procurei ser fiel em tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço que o Senhor abençoe o teu povo.
Abençoa poderosamente. Que tenhamos alegria em fazermos parte da tua igreja. Que tenhamos noção de privilégio em fazermos parte do teu povo. Bendito é o nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, que uma chama renovada cresça nos seus corações, um amor pela tua igreja, um amor pelo teu povo, um amor por congregar, um amor por cantar, um amor por pregar o evangelho. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa teu povo quando cear, que eles se encontrem com o Senhor, com o pão e com o vinho, que eles comam e bebam do Senhor. Abençoa teu povo aqui, Senhor Jesus. Abençoa teu povo quando cantar, que eles sejam fortalecidos, que quando cantarem eles sejam cheios do teu Espírito. Abençoa teu povo, que hajam milagres agora aqui, cura de doenças, cura de enfermidades, pelo poder do nome de Jesus. Que quando eles ofertarem e dizimarem, eles sintam a tua presença, porque sabem que estão fazendo algo espiritual, em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus e fique de pé, fique de pé, fique de pé.